este é um ensaio. Sendo um ensaio, pode incorporar aprendizado de discussões ao longo do tempo. Trata-se do exercício de como será o supply chain em 2050. Um dos pilares é o da geopolítica. A pergunta é: tornar-se-á mais regional do que global e local? Hoje, a grande parte do mundo está globalizada, houve uma globalização, ou seja, fábricas e pontos de montagem foram para todos os locais do mundo onde os custos eram menores e havia capacidade de absorver. Há uma tendência que não se configurou bem ainda do reshoring, de voltar aos países de maior consumo. Isso não está claro ainda. E muitos países mantêm ainda algum esforço da atividade local, significando algum tipo de proteção em alguns momentos. Então, a pergunta é: se tornará mais regional do que global e local, até porque as configurações de segurança regionais serão mais importantes, mais fortes e relevantes do que o global, que hoje traz um certo risco nas relações. E o local, às vezes, traz mais custos e, portanto, o regional seria uma solução intermediária, que é uma visão de futuro possível. Há um balanço de forças acontecendo, emergindo, China se tornando extremamente importante, Estados Unidos, obviamente, sempre muito forte. Então, esse equilíbrio de forças pode mudar alguma configuração do supply chain para o futuro. É uma hipótese bastante aberta, difícil de fazer algum aprofundamento, mas há uma percepção de equilíbrio de forças. E há também no mundo algumas ondas, não completamente configuradas, mas algumas ondas crescentes da questão de religiosidade, a questão racial, das diferenças sociais. Isso tem permeado as sociedades de alguma forma intensa, com imigrações, e esses aspectos não estão muito claros, e isso é um elemento geopolítico importante que pode influenciar de alguma forma o supply chain lá para 2050. No campo dos processos, não há dúvida de que cada vez menos se utilizará esse modelo competitivo tradicional, demanda a demanda, ser licitado, ser comparado. A tendência é cada vez mais se ter contratos de longo prazo, contratos cooperativos, que sejam balanceados e que consigam resolver as suas questões de diferenças de uma forma mais contínua e mais cooperativa. É uma tendência. A outra questão é importante no conceito do supply chain longo, a cada ponto do supply chain ter-se visibilidade totalmente para trás e totalmente à frente, obviamente com as limitações de tecnologias, de processos, mas há uma tendência importante de fazer um acompanhamento do que aconteceu e do que pode acontecer de forma mais clara, objetiva e transparente para que as decisões sejam cada vez melhores. E há uma diferença de tarifas, impostos, taxas, custos entre os países que aparentemente tendem a se reduzir, tendem-se a equilibrar. As grandes diferenças, as grandes tarifas, os grandes impostos de importação, parece que não tem um futuro muito longo. E isso pode realmente mudar o supply chain. Seria uma tendência mais para a globalização, mas pode ser isso também para a regionalização. No pilar das tecnologias, não há dúvida nenhuma que a automação está chegando fortíssima, IoT, indústria 4.0, a parte do IA, né, da inteligência artificial, uma série de tecnologias importantes e que pretendem fazer uma automação do começo ao final dos processos. O que nós temos hoje, que é uma limitação importante, é que parte dos processos são automatizados num conjunto maior e outras partes continuam ainda antigas. Então, não se tem uma digitalização do processo como um todo, né? Quase que digitalizando a burocracia.
e não o processo novo, que teria que ser do começo ao final automatizado, sem interrupções de ter que assinar um papel, a caneta azul, no meio de um procedimento complexo. As contingências, né? Hoje não se vê contingências de forma completa, sustentável, gigante. A contingência é algo que vai funcionar cada vez mais. Se você automatiza processos e você continua com os riscos dos processos, só que agora não com o ser humano perto para tomar as decisões de correção, você precisará de mais contingências, sistemas contingentes, pensamentos contingentes, de tal forma que as coisas possam ser resolvidas de uma forma automática, assim como será o processo automático, sem a necessidade de ter um ser humano do lado, olhando para ver se alguma coisa vai dar errado ou não. Esse é um desafio, quem sabe, maior do que o da automação, o desafio das contingências, que é montar os sistemas de tal forma que eles tenham a redundância, a capacidade de recuperação, a resiliência, ou seja, um sistema contingente é um desafio realmente, quem sabe, um dos maiores da tecnologia para o supply chain 2050. E, sem dúvida, a robotização vem forte nos processos produtivos, nos processos de serviços, de entregas. Já existe isso, já está acontecendo, ainda de forma incipiente, tentativa, mas nesses próximos 30 anos, o pensamento é que isso se torne algo dominante e irreversível. E, obviamente, o blockchain, que parece que vem para resolver questões de vulnerabilidades de informação, a certeza da informação distribuída e garantida, e é uma ferramenta que tem se tornado cada vez mais importante nos contratos inteligentes, nas relações entre fornecedores e tomadores de serviços, um desafio importantíssimo que parece que chegou. E por fim, e não menos importante, quem sabe até mais importante, é a questão do capital humano, do recurso humano, do talento, como quiser chamar, mas é do ser humano produtivo. Como é que ele estará no supply chain de 2050? Uma das questões, um dos requerimentos básicos é que ele vai cada vez mais tratar com o gerenciamento de incertezas. Os processos finitos, controlados e certeiros não parece que serão os processos do futuro. Os processos do futuro serão das variantes, das variáveis, e, portanto, das incertezas, e, portanto, do posicionamento do ser humano frente a essas incertezas. A outra questão é o perfil. O perfil não é de repetição. O robô vai fazer a repetição, a automação vai fazer a repetição. O ser humano estará num nível, teoricamente, maior do que a robotização e a automação. Tem um perfil flexível, que entenda as dificuldades, os limites, as variações, né? Um perfil adaptativo, que consiga trabalhar em vários aspectos, em vários níveis, de forma rápida. E, obviamente, virtual, cada vez menos presente na atividade produtiva final, se não for necessário. E, por fim, a atratividade, a motivação, o interesse, como fazer com que o ser humano se torne interessado, atraído, né, motivado por esse movimento todo do supply chain. Supply chain parece que cresce em dimensão, em importância, e toma conta do conceito do sistema produtivo como um todo, fazendo parte do sistema produtivo e o sistema produtivo sendo parte do supply chain, algo que, portanto, iremos ver aí nesses próximos 30 anos. Muito obrigado.